Fala galera, hoje, né, pra quem vai ver essa live depois, eu vou estar fazendo a live com a Célia, né, uma extraordinária que lutou brasileira agora, ganhou a categoria e ficou em segundo lugar absoluto. Daqui a pouco ela vai estar entrando aí, eu vou chamá-la pra estar fazendo a live com a gente. A gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dela, né, e a rotina de treino até o brasileiro e como foi, beleza? Só esperar ela entrar aqui, enquanto a galera vai chegando aí. Ó ela aqui, pô, sempre pontual. Meu filho tá na live. Papai te ama, amigo. Vai te amar. Deixa eu virar aqui. Celinha, Serinha. Oi, Lúcio. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? O teu áudio está voltando pra mim. Peraí, deixa eu botar um fonezinho. Peraí, rapidinho. Deixa eu achar meu fone, peraí. Tum. Quem olha assim não sabe a força que ela tem. Ah, tá. Olha quem me mata. E tá me ouvindo? Melhorou? Agora foi. Melhorou. Celinha, a gente vai conversar um pouco sobre a sua trajetória como brasileiro, né? Na verdade, pra quem não acompanha, a Célia luta tudo, né, Célia? Tem competição, você tá lutando, né? Eu gosto. E luta aonde tiver luta, né? Já lutou no adulto, já se É, aventurou no Master 1, Master 2. o problema é esse, né? Porque assim, se tivesse luta na categoria, aí a gente lutava na categoria, né? Aí como a gente gosta de lutar, vai onde tem, né? Tem agora a federação que dá gratuidade, FJJ Rio, o pessoal não vai a si mesmo, é complicado, né? Às vezes E consegue na você hoje CBJJ. você é Master. Qual o Master que você luta hoje? Cinco, Categoria de fato? cinco, Master sou 5. cinco. Vou fazer E 52 dia 1º de junho. tua ideia é 51 ainda? 51 anos aí é boa ideia, né? É, boa ideia. 51 Até o dia primeiro. até o dia primeiro. Pô, sério, para as meninas, né? Eu, Lúcio, né? Considero você e a Carlona, né? Uma grande referência. Eu acredito que as meninas deveriam conhecer a história de vocês, porque vocês estão desbravando aí há muito tempo o jiu-jitsu feminino e estão em todas, né? A gente fala que o jiu-jitsu feminino precisa ter visibilidade e para ter visibilidade precisa estar em competição, né? E vocês estão em todas, vocês lutam no que tiver, justamente levantando essa bandeira do espaço, né, de vocês. E queria que você falasse um pouco quando você entrou para o jiu-jitsu feminino hoje, assim, as mudanças que você faz, assim, que realmente são pontuais e já, graças a Deus, já tem bastante conquista, né? Quando eu entrei, na verdade, assim, eu fiz um semestre, quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz um semestre na UERJ, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, né? Sempre gostei de luta. Aí eu falei, quando tiver oportunidade eu vou fazer esse esporte. Aí onde eu fazia Muay Thai e malhava, botou o Isaac lá, apareceu o Isaac, o Giba. Vou fazer isso aí, hein? Aí comecei a fazer. Mas quando eu fiz, eu comecei, eu era diretora de escola ainda, e eu não tinha muito tempo. Eu dava aula à noite. Então eu treinava, tipo, uma ou duas vezes na semana, entendeu? E assim, às vezes eu tava fazendo posição e eu falo pra caramba mesmo, normal. Até na hora da posição, você sabe. E às vezes eu tava olhando a posição e eu tava pensando outra coisa. Cara, mas tem que ir lá, tem que não sei tutelar, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer. E às vezes eu nem prestava atenção direito no treino. Depois que eu parei de dar uma noite, eu fiquei só na direção, que eu comecei a treinar melhor. E eu falava pro Isaac na época, né, que eu treinava com o Isaac, eu falava, eu não vou competir. Eu só quero fazer porque eu acho legal. Mas eu não vou competir, nem adianta. Aí ele falava, não, aí a pessoa tenta, vai, eu, não vou competir, não adianta, não vou competir. Mas eu gostava de ir lá assistir, adorava. Todo mundo ia lutar, eu ia lá ver. Eu ficava do início até o final do campeonato vendo o pessoal lutar. E aí eu comecei a ficar curiosa. Falei, pô, como é que deve ser estar ali esperando para lutar? Comecei a ficar curiosa.
E aí eu resolvi lutar. Minha primeira luta de faixa branca foi o Catarina Porfírio. Não Nossa. tinha ninguém para lutar. Aí ela tinha 16 anos, foi a gente no adulto. Aí eu tava naquele, lá no, na ilha, né, do Yacht Club. Aí ela do meu lado, assim, na grade, gigante. Eu vou lutar contigo. Aí tô sabendo. Ah, quanto você pesa? Eu falei, 75. Ele falou assim, ah, sempre não sei kimono. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Foi assim, mas foi muito legal, que a gente começou, né, a conhecer dali, até hoje ela, uma admiração que eu tenho por ela, cara, é muito boa mesmo. Então aí depois eu comecei a competir, e eu falo, quando eu era menos graduado, eu tinha mais luta. Mas também eu lutava assim, de adulto master 1. O problema é que quando vai graduando mais, infelizmente as mulheres elas param, né? Algumas ficam só dando aula, outras acabam fazendo outras coisas, né? Só treinam uma vez ou outra, nem todas querem competir, né? A gente tem um grupo aí com quase 60 faixas pretas, só tem umas 4 ou 5 adultos, o resto é tudo master, e aí um grupo pequeno luta, entendeu? E a gente toda hora fala, pô, tem que, né, para poder valorizar. Eu falo, para valorizar, tem que estar lutando. Só falar não adianta. Se você não estiver ali mostrando, aí não adianta pedir graduação, pedir premiação igual, não adianta pedir porque não vai ter. Infelizmente é assim. O pessoal só dá moral para quem está aparecendo. É assim que funciona, né? E você é pro brasileiro agora, né? Como é que foi a preparação? Você esteve lá no camp alguns dias, né? Seu trabalho também tem a correria do trabalho, mas você esteve lá no camp. Como é que foi essa sua preparação para o brasileiro, a parte de jiu-jitsu? Estava treinando lá no Giba agora, né? Fazer os treinos lá e o camp. Que é ótimo, né? Não que você está aí, mas realmente muito bom. E aí é o que eu fazia, porque assim, não tinha tempo para fazer mais, né? Eu trabalho e à tarde, lá é o dia que eu consigo, né? O dia que eu consigo livre para ir lá, por causa do horário. E o resto é treinando. Aí vou para musculação, depois treino, à tarde, porque à noite não dá tempo. Porque senão eu não acordo cedo para trabalhar no outro dia. Você treinando, você não nega treino para ninguém. Como é que é estar no meio das Não, meninas lá que estavam treinando com tudo, foram campeãs no adulto feminino, no geral? Como é que é treinar com aquelas meninas lá e dar treino, né? Se deixar você ganhar ali, aquela meia ali por cima, já era, né? gente, eu assim, gostei muito, né? Porque elas treinam mesmo, elas se dedicam, né? E assim, eu fico torcendo por elas. Às vezes eu falava com aquela parada sonhando elas treinarem, né? Falei, nossa, esse jogo para ir pra cá, né? Não posso fazer muitas essas graças, não, porque a recuperação não é igual. Mas eu achei muito legal treinar com elas lá, entendeu? Qualquer um que eu treino. Eu gosto de treinar, entendeu? Foi muito legal mesmo. E durante esse processo, né, de treino de jiu-jitsu, você buscou alguma coisa específica no teu treino de jiu-jitsu? Lá no Giba, ou em algum local que você falou assim, eu preciso treinar mais essa técnica, você mudou o teu jogo, ou você só manteve o que você fazia? Não, na verdade, assim, eu tenho uma. Eu sempre fui mais passadora, né? Não é muito fazer guarda. E eu fiquei trabalhando muito essa parte, porque, assim, na verdade, às vezes a gente cai numa situação na luta, né? E não sabe muito bem como agir na hora. Eu falo isso pro pessoal lá, e às vezes a gente peca um pouco, né? É o que você fala, tem que se colocar em dificuldade, porque quando você chega lá, às vezes tem a dificuldade e você não sabe como lidar com isso. Meu problema é que assim, eu sou bastante ansiosa. É uma coisa que eu tenho. Uma vez eu falei pra você, eu falo pro pessoal, né? Eu falei pra você, não tô em ritmo de competição. Você não, você tá treinando. Eu falei, pô, mas pra mim, no meu caso, o ritmo de competição é estar tendo luta, entendeu? Participando de campeonato. Porque eu fico ansiosa, eu fico muito ansiosa. Isso foi uma coisa que eu tive que tentar trabalhar para poder ficar calma. Só que o dia lá que eu lutei não foi muito favorável, né? A gente lutou no dia das finais de faixa preta adulto. No E absoluto também. Eu falei, gente, vou complicado. abrir aspas aqui, o que eu entendo que a confederação ela peca muito nisso, porque eu sei que o adulto é a estrela do evento, né? O adulto faixa preta, mas os master, a maioria dos que estavam lutando ali são professores. A maioria dos que estavam lutando ali tinha aluno lutando e estava lutando também. É desumano pra gente ter que ficar lá. São 9 dias de evento, tem pessoas que ficou os dias todos ainda foi lutar, né? E eu, particularmente, acredito que tem que privilegiar quem é master, porque tudo que está acontecendo agora
veio porque a gente não parou, não é isso? A gente deu continuidade. E Não, realmente eu mandei um e-mail, eu mandei um e-mail para a federação, até conversei com a Bia, e ela até falou, é importante que as pessoas mandem e-mail, né, colocando essa situação. Que eu falei assim, além de você pega, na minha luta, por exemplo, você estava lá, né? Uma final, faixa preta, não tinha 3 árbitros, porque os árbitros estavam lá para a área, né, que tinha os adultos. Assim, a gente também quer ver as lutas, o pessoal da nossa equipe, tá o pessoal lá lutando, né? E a pessoa tem que ficar lá também para ficar de coach. E assim, foi até uma coisa que a Bia comentou. Quando acabou o absoluto, ela falou que todo mundo indo embora. Aí ela falou, sim, ué, o que aconteceu? Aí ela foi lá olhar. Ela falou, gente, um monte de gente lutando ainda. Um monte de marcha lutando. Então, assim, poxa, e no sábado, à tarde, noite, tava vazio. A categoria feminina marcha, né, de 3 a 7 é muito pequena, entendeu? Acaba muito rápido, entendeu? Eu achei que não tinha necessidade, a minha começou 5 horas da tarde. Eu lutei 6, entendeu? Quando a primeira luta, o Gil ainda ficou me zoando, que gritaram lá, ele é isso aí, é pra você, mano, o Tainan tinha acabado de lutar, entendeu? Então, assim, desnecessário. Tinha como organizar. No primeiro pré-cronograma, a gente estava sábado e domingo. Mas tinha que se colocar todo o feminino sábado, tinha ido embora, entendeu? Então, assim, E, a Master não e ainda estava. dá mais visibilidade pro adulto ainda, porque se ficar só eles no tatame, bota o tatame no meio, né? Eu falei, puder fazer aqui no Mundial. No Mundial, quando chega no final, né? São só eles, embora seja só adulto, mas eles deixam aquilo lá só para as finais. Então, assim, Sim. poderia ter sido feito isso. E foi o que eu falei. Assim, é importante ter consideração para os masters que já fizeram muito pelo esporte. Né? Você falou, se o pessoal ainda continua lutando, né? Categoria cheia, eu falo para os homens, eu tenho uma inveja de vocês. Vocês têm luta o tempo todo. A gente tem que ficar catando luta para poder lutar. Vocês não. Chega lá o Master, a menina falou que o Master, eu vi uma categoria de Master 3, tinha 51 inscritos. Né? Eu falo, gente, que máximo. Né? Então, assim, Teve é o teve Master que teve. O Serginho fez 6 lutas. Não, 6 lutas estando uma de baia. Ia fazer 6 lutas, né? E é, tava uma de baia. 2 chaves lá, eu falei, gente, que máximo. Assim, temos feminino para isso, temos, mas infelizmente o pessoal não se inscreve, né? Mas o horário, assim, mas aí o que acontece? O pessoal já não se inscreve. Aí vê lutar nesse horário, aí que desanima mesmo, entendeu? O negócio fala, pô, vou entrar para lutar nesse horário, tem um aluno meu lutando lá, tenho que ir embora, às vezes precisa trabalhar no dia seguinte, não pode ir embora de lá tarde, e vai embora, tem que viajar, então assim, é muito complicado mesmo. Fiz um e-mailzinho lá, aí a Bia até falou, pô, seria legal mais gente fazer, né? Eu falo, pessoal, quando tiver alguma coisa assim, é importante a gente colocar para a federação. Não ficar reclamando, porque o pessoal até essas maneiras Sim. às vezes, né? Reclama quem tá lá ou fica botando por rede social. Eu não sou muito de ficar botando coisa em rede social, mas assim, adianta um pouco, mas o e-mail direto para a federação é uma coisa mais oficial. Para ele saber que realmente a pessoa está se colocando, está se identificando, está colocando lá de que equipe é, colocando o número da carteirinha, dizendo que eu não estou satisfeito com isso aí que está acontecendo, entendeu? Isso é muito importante. Para ver se melhora, né? Vamos ver ano que vem. A, andar com fé, eu vou que a fé não costuma falhar, né? Assim é a música. É, Eu já vou perguntar sobre preparação física, mas antes disso, e aquele treininho de gás infinito que a gente fez que você tá me devendo um tempo maior? poxa, meu Deus, para. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, gente, faltando trabalho para preparador físico, foi 15 minutos. Mas aí não parava. Eu olhei assim, ainda faltavam 12 minutos. Falei, meu Deus, e você vai ficar, bora sair? Eu falei, bora, pegar o revólver lá, dar um tiro, acabou. Eu posso continuar. Mas a gente vai fazer de novo. Não. Lá na casa do pessoal corre, eu fico, ó, o Lúcio não corre. Vocês param com isso, eu vou chegar lá, vou apoiar de novo. Assim não Foi 15, da outra próxima vai ser 20. Meu Deus, tá bom, vou ficar treinando lá com o outro. Eu falei que eu vou pegar um pra treinar meia hora comigo. Tem que treinar, Sarinha. Tem que treinar. O pessoal corre lá. Fala o pessoal da academia, ó, vocês estão fazendo errado comigo, porque, ó, viu, tô sendo Faz uma cobrada. visita lá, surpresa, for falar com o Giba. Deixa eu puxar o treino aí, botar todo mundo pra treinar meia Boa, hora. boa. Quando eu repito o teu treino lá, fica todo mundo, meu Deus, isso é muito bom. Eles gostam. Aí, apareceu lá de surpresa. E Isso, vai a mesmo. gente, a gente já tá junto aí na preparação física tem um tempo, né? Como é que foi assim? Como é que era antes e como é que foi depois que a gente começou a fazer preparação física, parte de treinamento? Pô, deu uma melhora muito significativa, né? Que teu aplicativo ali é tudo, né? Porque, assim, aí eu quando cheguei na academia, né, a primeira vez,
Aí os caras lá não sabem como é que é, não quer. Não, porque você vai fazer aqui. Eu falei, não, já tenho meu programa aqui de treino, tá, que eu vou fazer aqui. Não, mas tem que fazer, eu falei, não, só. Aí eu mostro, o pessoal fica quietinho, tá, pode ir lá treinar. Porque assim, eu acho muito completo, né? Sou suspeita para falar, mas eu fico mostrando seu aplicativo que tá no meu trabalho. Então, uma colega minha entrou em contato com você, porque eu fico mostrando o aplicativo. Porque além do programa de treino, né? Tem aquela parte de posição e ainda tem aquela parte lá da mente extraordinária que eu acho muito bom. Porque eu falo que eu não mostro só o pessoal treino, não, eu mostro até o trabalho, que às vezes o pessoal tá meio. O trabalho é um lugar muito estressante, né? Então, a pessoa não tiver uma mentezinha blindada, o pessoal dá uma pirada, né? Então, aí eu mostro isso, né? Eu falo, tem horas que a gente precisa ouvir algumas coisas, né? Aquela mensagem de segunda-feira que tu manda, que eu vou e ouço lá no trabalho. Entendeu? Então, assim, eu senti o gás melhorar, tanto que no final da luta eu não estava cansado. Meu problema é a ansiedade, né? Eu terminei bem, consigo recuperar bem, entendeu? Inclusive nos treinos, é que luta é diferente, né? Mas no treino, tipo, eu dou 5 treinos direto, aí depois que eu vou descansar, entendeu? Então, assim, e na hora de fazer a preparação física é que eu sou de ficar filmando, botando lá, né? Mas na academia, né, vou fazendo ali serinho, né, sério, o pessoal fica olhando assim, né? Porque tem aqueles aumentos de carga, tem aquele ali que lembra um pouquinho o CrossFit, né? Quando eu vou fazer aquela série, então, quando eu pego aqueles pessoal, o pessoal fica olhando assim, ó, pensando. Aí tem umas pessoas que me perguntam, mas isso aí é um treino aqui da academia? Eu falei, não, meu preparador físico. Dá licença, preparador físico não faz, entendeu? Eu faço aqui separado. E você tem umas limitações, você tem suas lesões e ainda assim tu consegue fazer o treino, né? Consigo. Entendeu? E são várias, né? É síndrome do carpo, é joelho, é ombro, protusão cervical na lombar. E eu consigo, né? E assim, o médico, né, ele não fala, ele fala assim, não, não para. Por causa do joelho, né? Pelo ombro. Aí ele sempre fala, não para o exercício. Eu penso assim, pô, já mandou parar o jiu-jitsu, quer ver? Ela mandou eu ficar só na musculação. Ele não. Ele não, você consegue fazer? Eu falei, consigo. Ele faz a musculação, eu faço um programa de preparador físico, não sei o quê. Ele, não, então não para, continua fazendo. Entendeu? Então, assim, é a questão, o exercício ajuda bastante, né? Tem aquela dica que você botou um exercício de regeneração, então assim, eu faço, como você indicou, né? Dentro do meu limite. Se eu não conseguir fazer um agachamento total, eu faço ali, né? 60, 45 graus, porque o importante é conseguir fazer, né? E aí eu Exatamente. consigo levar tanto a preparação física bem, né? Quanto o treino de jiu-jitsu. Só de E 30 minutos é, que ainda não, mas ainda vai. e é interessante isso porque o melhor exercício é o que você consegue fazer. E às vezes a pessoa fica assim, ah, mas eu não consigo descer muito, desce no que dá, né? É, porque, como você falou, você tem suas limitações, e o médico foi perfeito nisso. Se a pessoa que tem artrose ou algumas lesões em articulações, se ela parar de fazer exercício, é pior ainda. Vai É. aumentar o nível do estresse, vai aumentar a inflamação, porque o exercício desinflama, né? Ajuda a chegar a sangue ali e fortalece a musculatura, né? Isso, quando eu fico sem fazer exercício, eu sinto mais dor do que quando eu faço. É que nem o jiu-jitsu, tá doendo jeito. Mas se eu começar a treinar, depois daquela aquecida, aí eu consigo fazer. Entendeu? Então eu falo, pô, quando eu fico, se eu ficar assim, um fim de semana, aí eu não faço nada. Se eu treinar sábado, domingo, na segunda eu já tô sentindo dor. Entendeu? Eu chego no trabalho, que é ar-condicionado forte, eu já começo a sentir dor. Eu falo, gente, preciso treinar. A pessoa tá estressada, eu falei, tô, não treinei. A pessoa, já sei, se eu não treinei, tem que treinar, tem que malhar, senão faz bastante diferença. E uma pergunta que eu gosto de fazer, muitas pessoas me perguntam, mas é uma dúvida que acontece muito, mas treinamento online por um aplicativo dá resultado? Aí eu te pergunto, dá resultado, Celinha? Dá, porque tem o vídeo, né? Não só o vídeo. Você bota o vídeo e bota a explicação embaixo. E sem contar que eu falo, não, eu pergunto e ele me responde na hora. Porque isso também é muito importante. Que às vezes, apesar que a gente já tem uma dúvida assim, eu falo, pô, mas tem que fazer desse jeito mesmo? Aí eu mando, aí manda um novo, né? De uma vez que você mandou, tem um outro vídeo para mostrar, entendeu? Tipo, um exercício que eu não estava conseguindo fazer. Eu falei, não, em vez de fazer com a madeira, né? Faz com um elástico. Eu falei, tá, adaptei, entendeu? Então, assim, se você seguir o que está ali, você consegue fazer. É que às vezes o pessoal burla um pouco, né? O pessoal tem um negócio ali para ele olhar, né? Tem a sequência para fazer, tem até a carga que você coloca, aumenta, diminui, não sei o que, e a pessoa não quer fazer da cabeça dela. Aí realmente vai funcionar. Se você seguir ali direitinho, as orientações que você dá que são bem claras, com certeza vai conseguir fazer. Eu indico mesmo.
Eu saio mostrando o aplicativo para todo mundo. Falo, tá vendo? Pode fazer que você não vai se arrepender. Show. É uma extraordinária, né? Você. E te parabenizar pelo Campeonato Brasileiro, falar que aquela final ali, digamos que foi bem duvidosa, né? Com E, certeza. mas você terminou a luta bem, a menina era muito forte ali, nítida, né? E ainda assim você conseguiu virar a luta ali para cima e tal. E terminou bem, poderia fazer outra luta ainda se tivesse. É, e parabenizar pelo campeonato, pela conquista, pelas conquistas que você vem tendo. E se você tivesse que você desse um conselho, né, para a galera que está começando ou que está pensando em desanimar, ou, por exemplo, pessoas que passaram dos 30, 40 anos e querem começar a treinar jiu-jitsu, qual a dica aí que você dá, ou a mensagem que você deixa? Eu falo, comecem. O pessoal no meu trabalho fica, porque assim, às vezes você encontra pessoas que ela não tem disposição para fazer. E ela quer impedir você de fazer. Porque assim, é só você falar que tá fazendo um exercício. Mas com a cidade. Mas não tá vendo, não tem que apoio. Eu falei, cara, olha só, enquanto eu conseguir fazer, eu vou fazer. Quando eu achar que não dá, eu paro. Mas aí quando eu achar, não quando o outro achar. Porque as pessoas vão muito pela opinião dos outros. A gente vive hoje num momento que tudo é, né? É o que o outro pensa. Você tá vendo aqui filma, aí ó, o que o outro está fazendo, meu Deus. Você vê até mesmo quando estou treinando, eu não esqueço a vez que eu estava treinando, tava malhando. Aí eu já malho bastante tempo, aí o cara botou um peso, né? Outra academia que eu ia, o cara botou um peso para mim. Eu estou fazendo. Aí chegou um rapaz, começando naquele dia, e ele foi, o rapaz botou um peso menor para ele. Aí, mas ele era grandão, ele ficou olhando pra mim, eu pensei, vai fazer merda. Desculpa, vai fazer merda. Aí daqui a pouco ele foi, botou um peso a mais do que eu tava fazendo. Eu falei, ih, deu ruim. Só que ele devia ter alguma lesão no ombro, até um voador. Quando ele jogou para trás, o ombro ficou. Aí eu chamei, meu cara, ó, deu ruim aqui, ó. Entendeu? Então, assim, as pessoas, às vezes a pessoa compete até ali, né? O pessoal malha, olha o que aquilo tá fazendo, às vezes tá treinando, tá olhando o que aquilo tá fazendo. Eu falo o seguinte, eu falo, ó, faz o que você conseguir, entendeu? O que você quiser fazer na sua vida, você vai fazer dentro das suas limitações. Eu falo que eu consigo treinar até hoje porque eu respeito muito o meu corpo e as minhas limitações. Se eu achar que não dá para fazer, eu não faço. Se um dia eu achar que eu não dá para eu treinar, eu não treino, entendeu? No outro dia eu posso tentar recuperar. Se eu chegar e conseguir dar 3 treinos seguidos, eu vou dar 3 treinos seguidos. Se eu conseguir dar 5, eu vou dar 5. Se eu conseguir dar um e parar, e tiver que parar, eu vou dar um e vou parar. Entendeu? Eu só falo pro pessoal, não para. Porque quando você para voltar, é complicado. Entendeu? Eu saio do trabalho, vou direto malhar e treinar. Porque se eu passar em casa, eu olho para meus gatos olham para mim, aí eu fico. Então eu vou direto. Entendeu? Então assim, eu falo, pessoal, eu falo, começa e continua, que é o mais difícil. Porque impedimentos, dificuldades, todo mundo tem. Até quando as meninas falam, mas eu não posso porque eu tenho filho, mas eu não posso por causa disso. Se você botar todas as dificuldades na frente, você não vai fazer nada. Concorda? Se eu for fazer para ele fazer uma prova para um concurso, eu ficar, mas tem muita gente. Nossa, olha a concorrência. Aí eu falo, eu nem olho isso. Eu vou lá ver o conteúdo programático e vamos estudar. Se você ficar pensando em quantas pessoas tem, é que nem um campeonato. Peraí, vou ver a chave. Ué, mas você não vai lutar? Porque a pessoa luta MMA. Porque mas você já se inscreveu? Você não vai ter que lutar? Vai fazer o quê? Vai sair correndo? Não? Não vai? Vai tomar WO porque tá com medo? Não. Então você vai lá e vai fazer. Então, assim, eu falo o seguinte, para qualquer pessoa, pessoal do meu trabalho, do telefone, do endereço, começa a falar, então vai fazer jiu-jitsu, vai fazer, professor, vai fazer não sei o quê. Começar e continuar. E assim, eu falo assim, eu falo, jiu-jitsu para mim é um prazer. Fazer exercício para mim é um prazer porque eu gosto muito. Eu só paro o dia que parar de me dar prazer. E como eu gosto muito, vai ser difícil. Então, é começar e não parar. Jeff não para. Jamais. Obrigado, Celinha, por ter participado aqui hoje, dividindo um pouco da sua história. Continuemos, né? Porque temos muitas batalhas pela frente ainda, né? Estado, estou com você, vou continuar. Eu sou suspeita para falar, que eu tenho admiração enorme pelo seu trabalho, Obrigado. Porque é muito bom. Para que eu fui diretor de escola, então eu avaliava o professor. Mesmo não sabendo a matéria, eu tinha que avaliar o professor quando ele entra no município, ele tem um estágio probatório de 3 anos. E durante todo esse período a gente tem que fazer a avaliação para ele, para dizer como é que ele está. Então a gente tem que olhar se o cara tem método, se o cara dá sequência ao trabalho. E eu sempre falo isso pro pessoal.
assim, você pega o seu programa e a gente vê que tem uma sequência. Tem aqueles exercícios, você trabalha, como você fala, estímulos diferentes, por isso a gente vê o resultado. Né? Então, cada exercício que a gente faz tem um resultado, que é o que eu falei, se a gente seguir direitinho, a gente faz. Então, assim, eu, né, sem rasgação de seda, que não é o meu forte, eu falo que é o que eu acho. Entendeu? Então, assim, também agradecer por essa oportunidade de estar falando, falar que ficaremos muito tempo juntos. Só você, se você falar, não, sério, chega, vai fazer educação física com o outro. Enquanto não fala, eu tô contigo. Eu só tô criando um monstro, eu tô te deixando forte, você vai querer me bater depois, né? Quando é o meu sonho. Ver que eu bater, eu soltar até fogo. Igual que eu nem gosto. Obrigado, Serinha. Boa noite. Um excelente noite para você. Uma semana maravilhosa, extraordinária. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau.